Durante séculos, os países europeus foram governados por monarquias que sofreram transformações ao longo do tempo. Inspirados pela Revolução Americana, que escolheu como representante um cidadão comum, e também pela Revolução Francesa, os europeus começaram a ver na forma republicana de governo aquela que melhor traduzia as ideias de igualdade, de liberdade e de fraternidade. Os ideais republicanos, como o combate ao analfabetismo ou a criação de um registro civil universal e laico, chegaram a Portugal ainda em meados do século XIX, em plena monarquia constitucional, e a pouco organizaram-se em torno do Partido Republicano Português. É na cidade do Porto que se elege em 1878 Rodrigues de Freitas, um militante do Partido Republicano Português. Pela primeira vez, as ideias do republicanismo podiam ser discutidas no Parlamento. Num país essencialmente rural, a industrialização dava os primeiros passos em meados de 1800. A criação do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria vai permitir um salto na modernização. Lançaram-se as primeiras vias de caminho de ferro, abriram-se novas estradas e criou-se a iluminação pública. Têxteis, conservas de peixe, transformação de cortiça e exploração de óleos e de sabões eram então os principais componentes da incipiente indústria portuguesa, alicerçada numa mão de obra não qualificada, com percentagens elevadas de mulheres e de crianças. A industrialização traz até às principais cidades muitos milhares de pessoas à procura de melhores condições de vida. Os migrantes aglomeram-se em bairros de lata, sem água potável, com esgotos a céu aberto, propiciando o surgimento de epidemias. A redução da mão de obra rural empobrece o interior, ao mesmo tempo que o governo da monarquia diminui o investimento nas infraestruturas. Na província, o tipo de vida dos portugueses do final do século XIX pouco tinha mudado desde o princípio de 1800. Pratica-se uma agricultura de subsistência baseada no trabalho braçal, longe das modernas técnicas agrícolas que então se desenvolvem na Europa e nos Estados Unidos. São estas condições que contribuem para que muita gente se entusiasme, ou pelo menos acredite na necessidade da mudança do regime, animando os comícios dos republicanos que veem crescer gradualmente a sua base de apoio. Dom Carlos I decide intervir diretamente nos destinos da nação e nomeia João Franco para presidente do Ministério, permitindo-lhe governar por meio de decretos sem necessidade de aprovação no Parlamento. A ditadura de João Franco, mais do que estabelecer o equilíbrio das precárias contas públicas, acelera a transição do regime. A 8 de fevereiro de 1908, realizam-se os funerais do rei Dom Carlos I e do príncipe Dom Luís, assassinados no Terreiro do Paço quando regressavam de uma temporada de caçadas em Vila Viçosa. Muitos republicanos são presos, entre outros Afonso Costa e António José de Almeida, membros do diretório do Partido Republicano. O herdeiro da coroa é o segundo filho dos monarcas, o príncipe Dom Manuel, que se prepara para prosseguir os seus estudos na escola naval. Aos 18 anos, terá de chefiar o reino em circunstâncias bem difíceis. Como primeira medida, o novo monarca destitui João Franco e nomeia o almirante Ferreira do Amaral para a presidência do Ministério. Em conjunto, definem regras para governar e sanar as profundas divergências ideológicas. A calma regressa ao país e ao governo, que conta agora com pessoas de vários partidos, e libertam-se todos os republicanos presos na sequência do regicídio. No Palácio das Necessidades, são frequentes as demonstrações de apoio ao jovem rei por muitos dos populares que aí acorrem. Nas eleições de abril de 1908, a Guarda Municipal atinge brutalmente os eleitores republicanos. Ao todo, morrem 14 pessoas e são feridas cerca de 100. Entre a população, a simpatia pelos republicanos continua a aumentar e elegem-se 7 deputados. É no terceiro andar do número 106 da Rua da Esperança, em Lisboa, que na noite de 3 de outubro de 1910, um grupo de chefes republicanos e vários militares decidem pôr um ponto final na monarquia. Machado dos Santos, um dos 3 membros da alta venda da Carbonária,
revolta na madrugada de 4 de outubro o Regimento de Infantaria 16. Tudo se decide entre a Rotunda, onde se concentram os militares revolucionários apoiados por muitos populares, e o Rossio, onde estacionam as forças do regime. Há mortos e feridos nos dois lados da barricada, há ainda muitas incertezas e bastante destruição. No dia seguinte, o comando da Divisão de Lisboa trai a fidelidade ao rei e age de modo a favorecer o movimento republicano. Do lado do rio, as bocas de fogo do cruzador Adamastor disparam sobre o Palácio das Necessidades, estilhaçando partes do edifício. Incapaz de manter a coroa, Dom Manuel II e a família exilam-se em Inglaterra, embarcando num bote que os levará até ao iate Dona Amélia, fundeado na praia da Ericeira. Os lisboetas correm para o Rossio, misturam-se com os militares vitoriosos e é nesse ambiente festivo que a República é proclamada a 2 passos dali, a partir da varanda da Câmara Municipal de Lisboa. Às primeiras horas da tarde de 5 de outubro de 1910, a bandeira verde-rubra está desfraldada no que era o Palácio Real e dá-se a conhecer ao povo de Lisboa como o novo símbolo da nação. Machado dos Santos é o herói da Revolução, mas como não há tempo a perder, ainda na manhã de 5 de outubro anuncia-se o governo provisório chefiado por Teófilo Braga, ajudado pelos principais ativistas do pensamento republicano. A onda de choque da Revolução varre todo o território. A 6 de outubro, a República é proclamada em Coimbra e no Porto e todo o país adere ao novo regime em poucos dias. A monarquia termina ao fim de 767 anos, uma capicua, talvez para dar sorte à República. Nos dias que se seguem, tenta-se apreender as numerosas armas na posse de civis, tarefa difícil de levar a cabo como se irá ver nas sucessivas tentativas de revolta da estabilidade política ou contra o regime republicano. A Assembleia Nacional Constituinte, eleita a 28 de maio de 1911, decide, de forma inusitada, eleger o primeiro Presidente da República de acordo com as disposições transitórias da nova Constituição. A 24 de agosto, os deputados elegem, entre 5 candidatos, Manuel da Arriaga, um açoriano nascido em julho de 1840, na cidade da Horta, no seio de uma família aristocrata, muito virada para a cultura. De tal maneira que, vivendo, apesar de estar no meio do Atlântico, no meio das ilhas, Manuel da Arriaga e os irmãos frequentam, com os pais, teatros no continente, na Europa, nomeadamente em Paris, em Londres e creio, não tenho a certeza, que em Milão. É ao som de Haydn e de Liszt, ouvidos nas grandes salas das cosmopolitas e modernas cidades europeias, que o jovem terceirense apura a sua sensibilidade e toma contacto com as ideias positivistas que perpassam pela Europa. Depois de concluídos os estudos preparatórios na cidade da Horta, a Universidade de Coimbra recebe-o, em 1860, para cursar Direito. Arriaga, a fazer 20 anos, encontra-se com Eça de Queiroz, Antero de Quental e Teófilo Braga, e com eles fermenta os ideais que irão pôr em causa o regime monárquico português e aos quais ficará para sempre ligado. Um ideal de humanismo, um ideal de bondade, um ideal de bem supremo, um ideal de justiça social, que o afasta, de certa forma, do ambiente em que cresceu. Orador brilhante nas tertúlias, Arriaga começa a destacar-se nos comícios em defesa dos ideais republicanos, situação considerada subversiva na época e que terá consequências graves para o jovem de 20 anos. Foi quando ele se declarou republicano, o meu bisavô cortou-lhe a mesada. Ele estava a estudar em Coimbra e cortou-lhe a mesada tanto a ele como ao outro filho. Porém, Manuel não cruza os braços e arranja solução para o castigo. Leciona aulas de inglês para garantir a sua subsistência e afirmar a sua independência financeira perante o pai. E como ele sabia que tinha que viver e sabia muito bem inglês, falava muito bem inglês, começou a dar lições de inglês para ele e para o irmão, que o irmão não sabia trabalhar, só sabia estudar, não sabia trabalhar.
São estes princípios que estão na base da personalidade do primeiro presidente português. Acabado o curso de Direito em 1865, vem para Lisboa, onde defende muitos republicanos em julgamentos políticos, como João Chagas ou António José de Almeida. As suas ideias e a forma como as apresenta ganham força no seio do pequeno Partido Republicano. Aos 30 anos, casa com Lucrécia de Brito, natural do Pico, filha do general Furtado de Melo, um oficial liberal, fiel a Dom Pedro IV. Os meus avós encontram-se numa altura em que precisamente era impossível casarem, porque ele tinha que se alimentar, E ela esperou todo o tempo necessário se esperou sempre por ele. Mas como era Manuel de Arriaga na sua vida privada? Como convivia com a família? Era um marido fidelíssimo, um pai extremoso, um avô extremamente terno, muito preocupado com a educação dos seus. Do casamento com Lucrécia de Brito nascem 6 filhos, 2 meninos e 4 meninas. Mantém os hábitos de ouvir boa música e coleciona discos que partilha com os filhos e depois com os netos nos momentos em que se encontra em casa. O xadrez faz também parte do ambiente familiar. Arriaga joga com a família até uma idade avançada. Este jogo é do filho Roque Arriaga e foi usado por ambos em 1913. Além destes jogos, chegam até hoje as memórias de um pai e avô muito afetuoso. Mas a minha irmã que o conheceu, lembra-se do carinho dele quando estava ao colo dele. Ele fazia-lhe poemas. Quer dizer, além do carinho que lhe dava, ainda dava palavras que ele gostava, não é? Engraçado. O gosto pelas palavras torna-o conhecido pelos seus discursos nos comícios republicanos, onde prega a democracia para um país à espera da igualdade e a república para um Estado prisioneiro de interesses mesquinhos. Eleito para o Parlamento por 2 vezes, põe em causa o rotativismo do governo dos partidos monárquicos. No permanente confronto parlamentar caricaturado por Bordal Pinheiro, Arriaga critica a lei eleitoral, denuncia os fatores que levam à imigração dos madeirenses e, sobretudo, defende uma reforma global do ensino. No final do século, aos 60 anos, Arriaga retira-se da atividade política, dando mais atenção à escrita literária. Publica, entre 1899 e 1901, 2 livros de versos, Os Cantos Sagrados e Irradiações. São um novo olhar sobre a religião e acentuam o comportamento anticlerical característico do pensamento republicano. Com a Igreja, na altura, era impossível que não fosse anticlerical, porque a Igreja tinha comportamentos de agressividade que iam contra a sua postura de bondade e de aceitação do pensamento dos outros, fosse ele político ou religioso. Todas as religiões tendem a explicar a origem do universo, da terra e do homem, e também da morte. Desde a fundação da nacionalidade, que a Igreja Católica adquire um poder crescente na sociedade portuguesa, assumindo-se como a religião oficial do reino. Em plena época liberal, é incompreensível para Manuel de Arriaga que qualquer crítica feita à instituição católica ou qualquer outra religião seguida sejam consideradas ofensas graves ou crimes passíveis de prisão. Ele não pode aceitar que uma religião seja orientada ou dirigida por um Deus castigador e opressivo. Ele é não só crente, ele é hipercrente. E nos seus livros, e sobretudo nos Cantos Sagrados, na poesia de Manuel de Arriaga, vê-se perfeitamente e sente-se a sua fé imensa num Deus de onde emana o bem supremo, de onde emana a justiça, de um Deus que não é corrosivo, de um Deus sabedor. Penso que será esta a principal diferença dos outros republicanos do seu tempo. Ele será um panteísta, porque ele vê Deus na natureza e em toda a parte. Contudo,
Arriaga não é necessariamente um revolucionário. Ele aguarda que o cidadão republicano desfaça a ordem monárquica estabelecida. É com espanto e com alguma incerteza que o ilustre advogado açoriano vê chegar o sucesso do 5 de outubro de 1910. Os estudantes de Coimbra, que há muito contestam o ensino retrógrado da universidade e estão lembrados das consequências da greve académica de 1907, cometem vários desacatos abanando o conservadorismo reinante numa das mais antigas universidades europeias. Poucos dias depois, Arriaga é nomeado reitor. É um prémio para alguém que vira as suas pretensões a uma carreira académica serem prejudicadas por motivos políticos. Aproveita para reformar os programas e os modelos pedagógicos da Universidade Portuguesa. Todavia, por pouco tempo. Afonso Costa, Ministro da Justiça, nomeia o Procurador-Geral da República, um outro gesto que exprime o elevado apreço que os dirigentes republicanos nutrem por Manuel de Arriaga. Sem dar conta disso, o agora Procurador-Geral entra no lote dos presidenciáveis do novo regime, o qual assentava no parlamentarismo. O presidente representa a união da pátria e por isso deve ser escolhido entre os que defenderam os ideais da democracia e que se tivessem mantido afastados da turbulência durante a transição dos regimes. Manuel de Arriaga corresponde a este perfil. Mas, quando se espera um consenso em torno da eleição do primeiro presidente, os dirigentes republicanos divergem na escolha do mais alto magistrado da nação. Alves da Veiga, Magalhães Lima, Duarte Leite, Bernardino Machado e Manuel de Arriaga são os candidatos de um corpo eleitoral especial que toma a seu cargo a eleição do presidente. Bernardino Machado, apoiado pelo influente Afonso Costa, recebe 86 votos. Manuel de Arriaga, apoiado pelos moderados António José de Almeida e Brito Camacho, é o escolhido com 121 votos. À data da eleição do primeiro presidente, muitos passos tinham já sido dados pelo governo provisório ao encontro de uma maior cidadania para todos. Com a República, o divórcio tornou-se possível, a Igreja perdeu o monopólio dos dados pessoais e todos os nascimentos e óbitos passaram a ser feitos num registro civil. É nesta altura que surge o bilhete de identidade, documento de identificação nacional, obrigatório na altura para os detentores de cargos públicos. O primeiro a ser emitido é para Manuel de Arriaga. 8 em cada 10 pessoas não sabem ler em 1910. Para diminuir rapidamente esta elevadíssima taxa de analfabetismo, o ensino torna-se obrigatório e extensível também às raparigas. É nesta altura que surgem as primeiras bibliotecas públicas, uma forma de permitir o acesso à leitura a uma vasta população muito pobre, mas sedenta de conhecimento. Do exterior, chegam os ecos dos movimentos sufragistas e nas eleições para a Constituinte de 1911, pela primeira vez em Portugal, uma mulher vota. Carolina Beatriz Ângelo, médica, viúva e mãe de família. É um outro passo dado para os direitos iguais, embora referiado pelos republicanos que temem a influência dos padres sobre a população feminina, na sua grande maioria analfabeta. A República já tem um presidente, mas este não tem ainda onde trabalhar. No livro das suas memórias, Arriaga deixa expressa a grande preocupação com a inexperiência de todos e a falta de condições logísticas e materiais para desempenhar o cargo. A casa de família na Rua da Horta Seca é agora a casa do Presidente da República. Preocupado com a dignidade inerente ao cargo, Manuel de Arriaga decide exercer as suas funções no Palácio de Belém e para isso muda com a família, mas com uma particularidade. Não sei se sabe, mas ele pagava renda no palácio. Pagava 100 escudos. Quer dizer, o Palácio de Belém era a sua casa. Porque tinha alugado uma casa. Por acaso era o Palácio de Belém. Com o primeiro presidente surge também o lugar de primeiro secretário da presidência, assegurado por Roque Manuel de Arriaga, seu filho, que desempenhará as funções por um curto mas intenso período. Se as comodidades para o presidente estavam resolvidas, faltava agora assegurar as deslocações de forma mais rápida ao ritmo dos acontecimentos e das transformações que se viviam. O carro da presidência foi ele que comprou. E pagava as prestações. Quando saiu da presidência ainda estava a pagar o carro.
Mas, se o transporte do presidente é confortável, o mesmo não se dirá da estabilidade social, económica e política. A Revolução Republicana abriu feridas nos meios religiosos, sobretudo com a expulsão do bispo de Lisboa, Dom António Mendes Belo, pelas suas atitudes hostis ao governo republicano. Era um rude golpe para a estrutura da Igreja e envolveu também os bispos do Porto e de Beja. O afastamento das ordens religiosas fez-se sentir logo no dia 8 de outubro pela mão do Ministro da Justiça, Afonso Costa. Porém, se a religião é uma possível dor de cabeça para o Presidente, a concentração de defensores da monarquia na Galiza, comandados por Paiva Couceiro, é uma realidade. Correm boatos em Lisboa de que padres insatisfeitos com a lei da separação da Igreja do Estado se preparavam para revoltar os camponeses católicos no norte do país. O Major Paiva Couceiro, um dos oficiais que fez frente aos republicanos a 4 de outubro, tentará 2 incursões através das terras minhotas, uma delas já em 1919, com algum sucesso durante 25 dias. Durante o verão de 1911, colunas de marinheiros e de soldados prendem os conspiradores que são encaminhados para Lisboa em carros celulares, muitas vezes assaltados por populares que pretendem fazer justiça pelas suas próprias mãos. Porém, é o grande atraso económico e social a principal preocupação do primeiro presidente português. A fome e a falta de trabalho fazem com que logo nos primeiros anos da República muitos milhares de portugueses, sobretudo do Norte, saiam em direção ao Brasil na busca de melhores condições de vida, diminuindo drasticamente a população ativa nas províncias nortenhas. Politicamente, o desejado governo de unidade estava em perigo com o aparecimento de dissidências dentro do Partido Republicano, já manifestadas durante o ato eleitoral para a escolha do primeiro presidente. Surgem assim 3 novos partidos: o Democrático, liderado por Afonso Costa, o Unionista de Brito Camacho e o Evolucionista, chefiado por António José de Almeida. É o bom senso do presidente que o leva a encetar várias vezes negociações com os diferentes líderes para viabilizar soluções governativas, nem sempre com sucesso. É a época das greves em todos os setores da economia, como resposta às dificuldades crescentes e aos impasses governativos que irão acompanhar todo o seu mandato. O princípio do século XX é fortemente marcado por numerosos conflitos sociais e políticos também por essa Europa fora. O assassinato em Sarajevo do arquiduque Franz Ferdinand vai envolver durante 4 longos anos várias nações e ceifar a vida a milhões de pessoas. Em Portugal, é o motivo para o adiamento das eleições legislativas marcadas para setembro de 1914. O longo braço da Primeira Guerra Mundial começa a envolver a jovem República Portuguesa. De Londres, chegam telegramas do embaixador Teixeira Gomes a dar conta de que a Inglaterra prefere que Portugal não se envolva no conflito. Nas entrelinhas, sabia-se que a Alemanha e a Inglaterra, o nosso velho aliado, tinham a intenção de dividir entre si os territórios ultramarinos portugueses como forma de pagamento da elevada dívida externa aumentada durante o final da monarquia. No meio de toda esta crise, Manuel de Arriaga nomeia o general Pimenta de Castro para a presidência do Ministério, o qual irá agudizar a crise política ao dissolver o Parlamento, proibir a oposição e iniciar um período de ditadura. A 14 de maio de 1915, um golpe sangrento e violento depõe o conservador general, amigo de Manuel de Arriaga, mas que o trai nos seus princípios democráticos. Sentido com a traição, Arriaga resigna ao cargo 4 meses antes do final do seu mandato, mas escreve uma longa carta aos deputados onde justifica a sua tomada de posição. Fiel desde sempre aos princípios republicanos, não foi e não será ditador, são as ideias mestras daquele documento. Logo de seguida, retira-se da vida pública e recusa a amnistia dada aos implicados na ditadura de Pimenta de Castro, como forma de deixar vincada a ideia de que não cometera o crime de traição à pátria. Falece em 1917, a 5 de março, em Lisboa, no seu quarto com vista para o Tejo, de onde gostava de ver os barcos que seguiam para o mar. Eu acho, como lhe disse há bocado, acho que ele era uma pessoa. Uma pessoa... Não há ninguém que seja completo, porque há, claro,
isto é uma coisa impossível, mas realmente ele atingiu qualquer coisa de muito interessante para mim, que era um homem profundamente honesto. E também tinha uma qualidade que eu acho muito interessante, que era humilde. E a humildade, alguma coisa quer dizer, não é? Acho que, apesar de tudo, a nobreza de caráter compensa sempre. Porque, no caso do meu trisavô, mesmo tendo sido parcialmente esquecido ou injustiçado, a sua retidão, a maneira como nunca se dobrou a intrigas, como nunca cedeu a pressões económicas, a maneira como seguiu até ao fim, até à hora da morte, o seu ideal, mostram que, afinal, vale a pena a pessoa lutar toda a vida por algo que não tem pagamento. A nação reconhece-lhe tardiamente o mérito e a 16 de setembro de 2004, os restos mortais de Manuel de Arriaga são trasladados para o Panteão Nacional. Após a renúncia de Manuel de Arriaga, o Congresso escolhe outro açoriano, um intelectual republicano, mas menos dotado para gerar consensos, Teófilo Braga. É no arquipélago dos Açores, na ilha de São Miguel, que em 1843 nasce Teófilo Braga no seio de uma família com raízes na aristocracia açoriana. Cedo revela uma grande sensibilidade poética e literária ao publicar ainda com 16 anos o seu primeiro livro de poemas, Folhas Verdes. A documentação que nós temos, em parte, digo, contaminada pelo próprio Teófilo Braga, que rearranjou as fontes da sua vida, dá-nos, pelo menos, algo que muito provavelmente é certo. Era alguém extraordinariamente ambicioso. Era alguém que vinha à procura da glória literária, que queria vencer na vida, e que está muito consciente da sua capacidade para enfrentar a adversidade e vencer a adversidade. Ele vem para vencer, e vem para vencer através do trabalho. Aos 19 anos, cruza o Atlântico e ruma à Universidade de Coimbra, onde se revela um brilhante aluno de Direito e, por isso, é convidado a doutorar-se logo que termina a licenciatura em 1867. Teófilo percebe que possui uma invejável capacidade de trabalho e, sobretudo, uma determinação que não o faz hesitar ou desfalecer. Desta forma, alcança quase tudo em vida: fama, posição social, honrarias, amigos e até uma esposa bonita e dedicada de boas famílias, Maria do Carmo Xavier de Barros, com quem casa em 1868. A história que ele também conta do encontro com a sua primeira mulher mostra essa disponibilidade para a paixão romântica também. Quer dizer, ele diz, a maneira como primeiro ouve e depois vem e apaixona-se imediatamente à primeira vista, uma vista aparentemente breve, porque ela era irmã de um colega dele na universidade, portanto ele apaixona-se imediatamente, escreve imediatamente um soneto e pronto, aquela é a mulher da vida dele. Deste casamento nascem 2 filhos, Maria Adelaide e Teófilo. Porém, a terrível tuberculose não os deixará passar da adolescência e morrem no inverno de 1887. É um momento que sensibiliza as elites portuguesas que envolvem o casal desesperado num solidário e sentido abraço. Camilo Castelo Branco, velho inimigo das disputas literárias, dedica-lhes um poema aludindo à morte dos filhos. Contudo, Teófilo Braga tem ainda o apoio da mulher com quem partilha todas as suas intimidades. Ele é um homem de família, não é o tradicional cavalheiro da classe média, que por vezes até tem uma vida sentimental afastada da família, isto é, tem a sua mulher legítima, tem os seus filhos, mas acaba por ter uma vida com, enfim, vê-se isso naqueles romances naturalistas, com amantes, mais ou menos instituídas e oficiais. Portanto, o Teófilo Braga não é disso, portanto, ele é muito concentrado na família e com a mulher tem mesmo uma relação de companheirismo.
aquilo que ele conta, aquilo que ele partilha com a mulher, ele conta-lhe tudo, aquilo que lhe passa para a cabeça, as suas dificuldades, os seus planos, os seus projetos. Portanto, vê-se que há aí uma grande intimidade. Essa intimidade é interrompida ainda antes da chegada de Teófilo à presidência. Em setembro de 1911, está só, sem mulher e sem filhos, apenas rodeado dos seus livros na casa da Travessa de Santa Gertrudes à Estrela, onde a eletricidade nunca chegou a ser instalada. Outros homens teriam desistido, mas Teófilo não. Continua a trabalhar ainda com mais afinco. Quer dizer, ele passou por aquela vida familiar que foi intensa para ele, quer dizer, a que ele se dedicou, mas sobreviveu a isso. Quer dizer, portanto, há ali alguém que tem essa ideia da adversidade como uma prova, isto é, a prova, aquele culto que ele tem, que é o culto da vontade humana, quer dizer, que é isso que ele substitui, digamos, a uma religião tradicional. O culto deles, ele substitui por um culto da vontade, deste ser humano que não desiste perante a adversidade e que tenta salvar-se através do trabalho. O trabalho é o grande instrumento de salvação individual e coletivo também. A salvação do homem passa apenas por ele e não por qualquer religião. Auguste Comte, francês, fundador da sociologia e do positivismo, propunha uma sociedade baseada na ciência e na vontade humana. Teófilo Braga, ainda durante a monarquia, identifica-se com este princípio e adere ao Partido Republicano. Portanto, é essa humanidade autossuficiente, que no caso português é uma nacionalidade autónoma, consciente das suas raízes, consciente da sua singularidade. É isso que ele tenta construir através da sua história da literatura, através das suas pesquisas sobre o folclore e sobre a etnografia do povo português. Isto é, dar-lhe uma independência, dar-lhe uma consciência daquilo que é a obra e a missão portuguesa. O tricentenário de Camões é um momento importante na vida dos portugueses. Em parte por apatia, os partidos monárquicos não dão o devido relevo às comemorações. Os republicanos aproveitam a ocasião para criar uma nova consciência nacionalista nos portugueses, baseada nos valores dos grandes homens como Camões ou Vasco da Gama, em vez de estar apoiada no culto dos santos ou das famílias como até aqui. A divisão entre republicanos e monárquicos ficará acentuada com a resposta do rei Dom Carlos ao ultimato inglês em 1890. Teófilo Braga envolve-se profundamente na organização do evento e reafirma a sua adesão ao modelo republicano. É isso, em parte, que ele vê no movimento republicano. Isto é, essa possibilidade de construir em Portugal uma sociedade científica, uma sociedade autónoma, que passa pela democracia, mas cujo objetivo não é a democracia. Aí há algo que talvez seja complicado hoje em dia compreender. Isto é, Teófilo é um defensor do sufrágio universal, é um defensor, portanto, da soberania nacional, mas ele entende esta democratização como um caminho para um outro tipo de sociedade. Teófilo imagina uma sociedade hierarquizada intelectualmente, baseada na ciência e na pátria. Mas não era bem a democracia em que cada um pudesse fazer o que quisesse, em que cada um pudesse descobrir por si próprio a verdade, em que as grandes questões estivessem sujeitas ao voto e ao debate. Quer dizer, não era bem esse a sua ideia de sociedade do futuro. A sua ideia de sociedade do futuro era uma sociedade disciplinadíssima, baseada na religião patriótica, baseada na ciência e nos dogmas da ciência e administrada por um poder espiritual, como ele lhe chama, que substituído os padres da religião católica por estes intelectuais da nova religião científica, digamos, de que ele seria obviamente um dos profetas ou papas ou precursores. É esta característica lutadora, associada a uma grande confiança nas suas capacidades, que o leva a ser eleito membro do diretório do Partido Republicano e deputado às Cortes meses antes do 5 de outubro. A Revolução apanha-o na rua quando se dirigia a uma das muitas livrarias que frequentava. Com surpresa, é nomeado chefe do governo provisório à frente de uma equipa que já revela conflitos. Mas Teófilo é a escolha acertada para a chefia do governo e para as relações externas. Os positivistas organizam-se mais ou menos, é uma rede de sábios na Europa. E, portanto, têm contactos uns com os outros, mantêm correspondência e promovem-se uns aos outros.
E, portanto, o Teófilo é alguém conhecido nestes meios positivistas. E, claro, isto para o Partido Republicano era ótimo, contar entre eles com alguém que é conhecido no estrangeiro, que tem uma reputação de sábio, que é professor do ensino superior público e, portanto, é útil, quer dizer, podê-lo apresentar como candidato, pô-lo no diretório, mostrá-lo nos comícios, deixá-lo falar um bocadinho nos comícios. Agora, isto não queria dizer que eles o levassem a sério e que o vissem como um líder da República. Ignorado por Brito Camacho, Teófilo passa parte do tempo fechado no seu gabinete do Terreiro do Paço a fazer o plano da sua história de Portugal, que não chegará a escrever. De resto, a sua atividade como presidente do governo provisório resume-se a assinar decretos. Percebe que o positivismo não se torna a ideologia oficial do regime republicano como pretendia. E ele tem, de facto, grandes pretensões. Tem pretensões de liderança, algumas. No governo provisório ele gostava de ter sido mais do que foi e tem, sobretudo, pretensões de liderança espiritual. Durante a Constituinte de 1911, Teófilo chega mesmo a apresentar um texto que julga ser fundamental para orientar a Constituição da República, situação mal recebida pelos seus pares. E isso não é, de facto, aceite pelos outros líderes republicanos, que também são literatos, também são professores do ensino universitário e, portanto, utilizam o Teófilo, mas não são assim tão impressionados com o Teófilo, e que o começam a tratar mal, digamos assim, a partir de 1910 logo. Porém, Teófilo não transmite aos outros o que lhe vai na alma e mantém o comportamento austero que o distingue dos outros dirigentes políticos. Ele cultiva isso não como algo de olhem para mim, não tenho importância, mas como eu sou o único verdadeiro cidadão austero que esta República tem. Mas a eleição do primeiro presidente vai abrir uma ferida profunda nas relações de amizade entre Manuel da Arriaga e Teófilo Braga. Radicaliza o comportamento político e não se coíbe de criticar duramente os governos moderados entre 1911 e 1915. A ala mais radical do Partido Republicano aproveita-se desta situação, promovendo o descontentamento de Teófilo Braga. Fazem comemorações, promovem, de tal maneira que, quando chegamos a 1915, vão buscar Teófilo Braga. Não só pela promoção que fizeram de Teófilo Braga, mas também, por em certa medida, pelo conflito que sabia existir entre Teófilo Braga e Manuel da Arriaga. Eleito logo ao primeiro escrutínio com o apoio do Partido Democrático, o curto mandato do segundo presidente, ao contrário do seu antecessor, caracteriza-se pelo afastamento das discussões partidárias e intervenções públicas e serve, sobretudo, para preparar as eleições presidenciais daí a 2 meses. Na Europa, as decisões dos chefes militares fazem estagnar a guerra nas planícies da Flandres, que muito em breve irão receber o corpo expedicionário português. Mas eu acho que ele gostou, mesmo durante 4 meses, de ser Presidente da República, de ter, mais uma vez, é aquele lado de esmagar os outros, de se impor aos outros. Quer dizer, ele conseguiu. E, portanto, isso deve-lhe ter dado imagino que lhe tenha dado alguma satisfação. Após a presidência, Teófilo Braga afasta-se da política e regressa afincadamente aos seus estudos. Viúvo, sem filhos, cego, só, Teófilo sente quase um regresso ao passado à medida que se aproxima o fim. Teófilo Braga não era uma figura simpática e quando ele morre, ele não morre só isolado, mas morre desprestigiado, detestado, quer dizer, não é uma figura simpática. Mas, curiosamente, mais uma vez, como nessa altura diz um dos seus, até detratores, quer dizer, ele diz, mas nós não conseguimos deixar de ter a impressão que morreu alguém. Isto é alguém. Ele era alguém. Não era um indivíduo igual aos outros. Era alguém estranho, um lado antipático, mas também um lado que suscitava admiração. O sucessor de Teófilo Braga é Bernardino Machado. Nascido no Brasil, na Cidade Maravilhosa, em março de 1851, filho de um minhoto imigrante e uma carioca com origens portuguesas. Bernardino Machado nunca enjeitou a sua origem plebeia. Pelo contrário, até se orgulhava desse facto. E ficou célebre uma frase que ele repetia mais tarde aos filhos e que aparece registada nas suas obras, que é a seguinte:
Que prodigioso salto meu! Da casinha da Torre em Joane até ao Palácio de Belém. A infância passa no Brasil, onde também aprende as primeiras letras, que foram completadas em Joane, perto de Vila Nova de Famalicão, quando a família se decide a regressar a Portugal. Aos 20 anos vai para Coimbra, onde se licencia em Matemática, Filosofia Natural e Física e toma contacto com os dinamizadores das conferências do Casino, como essa de Queiroz ou Antero de Cantal, entre outros. Mas os interesses científicos do jovem Bernardino sobrepõem-se aos interesses literários e filosóficos dos que compõem a geração de 70. De qualquer maneira, ele fazia parte da parte mais jovem da geração de 70 e considerava-se envolvido nela. E quando se referia aos membros conhecidos da geração de 70, chamava-lhe a minha geração deslumbrante. Outras vezes referia-se também à gloriosa escola mútua dos alunos da universidade. São esses contactos informais com os discípulos da geração de 70 que o põem em contacto com o positivismo, corrente filosófica que marca o final do século XIX. Bernardino segue a carreira docente na universidade quando, em 1885, é criada a cadeira de Antropologia, na altura bastante mais abrangente, pois incluía Paleontologia e Arqueologia. No ano seguinte, Bernardino Machado é nomeado regente daquela cadeira. Uma das suas alunas será Domitila de Carvalho, uma das primeiras deputadas eleitas durante o Estado Novo. Contudo, não são só os estudos que interessam a Bernardino. Em 1882, casa com Elzira Dantas e constituem uma família desafogada de 19 filhos, organizada de forma muito diferente para a época. Bernardino e a mulher antecipam 30 anos aquilo que será uma das bandeiras do republicanismo, a igualdade de direitos. Essa harmonia entre o casal se fazia também com base num sistema que eles próprios engendraram, que era um sistema em que, em princípio, os filhos mais velhos, principalmente as filhas mais velhas, iam tomando conta e iam supervisionando a educação dos filhos mais novos. Portanto, tudo aquilo era uma espécie de grande clientela familiar, em que se ajudavam mutuamente e em que a família, apesar dos afazeres privados e públicos do pai e da mãe, em que a família ia girando com uma certa harmonia e com uma certa tranquilidade, não é? Não há dúvida de que Elzira Dantas é uma mãe muito diferente para a época e que por isso não se resigna a ficar em casa a tomar conta da numerosa família. Envolve-se no projeto republicano, fundando a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e, mais tarde, a Cruzada das Mulheres Portuguesas. Bernardino não poderia estar mais bem acompanhado e o seu prestígio de professor de antropologia fazem surgir convites para as reuniões de ordem social aos quais o casal comparece. Mas, nem por isso, a educação dos filhos e, mais tarde, dos netos é deixada ao acaso. Eu lembro, por exemplo, de ouvir contar ao meu pai que na altura em que eles viviam no Castelo de Santa Catarina, na Cruz Quebrada, nos anos 20, antes do segundo exílio, o meu avô, que se levantava habitualmente muito cedo, ia bater à porta do quarto do meu pai, obrigando a levantar ainda mais cedo do que ele estava habituado, de maneira que ele pudesse dispor do dia para se preparar para os exames de faculdade, uma vez que ele nessa altura estava a tentar entrar na Faculdade de Direito. A educação é desde muito cedo um tema caro a Bernardino Machado. Talvez o facto de ser pai de um numeroso grupo de crianças, a par com a atividade de antropólogo, lhe tenha proporcionado uma experiência de observação do crescimento dos seus filhos que o leva a escrever, na alvorada da pedagogia da Escola Nova, a obra Notas de um Pai. Em termos pedagógicos, não há dúvida que se trata de uma obra que envereda decididamente por aquilo que ficou conhecido como a pedagogia da Escola Nova, que nessa altura começava a estar em voga. Porquê? Porque em todas as observações que ele vai fazendo relativamente aos filhos enfim, nas preleções que ele por vezes fazia aos filhos e que vêm aqui assim, não há dúvida de que ele tinha uma preocupação formativa que prevalecia sobre a aquisição dos conhecimentos. E, portanto, nós podemos já encaixar essa preocupação na corrente da chamada Escola Nova.
Fontes Pereira de Melo, a grande figura política do século XIX, convida Bernardino Machado a fazer parte do Partido Regenerador. É uma mudança importante na vida familiar. A família Machado muda-se para Lisboa quando Bernardino é eleito deputado em 1890 e chega a desempenhar o cargo de Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria no gabinete de Índice Ribeiro. Mas a instabilidade dos governos da monarquia, com as sucessivas crises de alternância dos partidos, levam Bernardino Machado a abandonar o ministério prematuramente. Meu avô saiu do gabinete talvez um pouco desiludido, ou pelo menos com a consciência de que o seu trabalho não teria sido suficientemente reconhecido, mas não virou a casaca imediatamente para o lado da República, como se costuma dizer. Pelo contrário, ele considerou que a questão não era uma questão simples e que era preciso pensar maduramente no assunto. Durante 10 anos, Bernardino Machado observa a alternância política entre o Partido Regenerador e o Partido Progressista, pensando na estratégia da mudança, já que a ideologia fazia o seu caminho desde a eleição do primeiro deputado republicano em 1878. Ora, só o projeto republicano estava em condições de se preocupar com a elevação do povo a partir da educação. Então, perante esta resposta irrecusável que vinha da consciência, mas que também vinha do ambiente, não é? Em 1903, em 31 de outubro desse ano, no Ateneu Comercial de Lisboa, ele prefere uma célebre conferência que é considerada historicamente a conferência que fundamenta a adesão pública de Bernardino Machado à República. Nessa conferência, faz o retrato da situação do país e diz que seria urgente apelar para as forças vivas da nação, no sentido de salvar a nação. E acrescenta, organize-as o Partido Republicano e a nação salvar-se-á. A profunda crise social e, sobretudo, o elevadíssimo grau de analfabetismo preocupam aquele que virá a desempenhar um papel central no desenvolvimento do ensino em Portugal após a República. Faz parte do diretório do Partido Republicano, com Afonso Costa e António José de Almeida, e do primeiro governo provisório da República, ocupando a importante pasta dos negócios estrangeiros, onde obtém o reconhecimento do regime republicano junto dos governos monárquicos da Europa. Renova a aliança com a Inglaterra e assina acordos com a França e Itália. Cria escolas de língua portuguesa em várias comunidades de portugueses no estrangeiro. Apoiado por Afonso Costa, é também um dos candidatos na primeira eleição para a presidência da República, mas perde para Manuel de Arriaga. Em 1912 parte para o país que o viu nascer como embaixador de Portugal. Contudo, a instabilidade política dos governos republicanos levam o presidente Manuel de Arriaga a convidá-lo a regressar e a formar um governo de conciliação partidária. Porém, a Primeira Guerra atrasa as eleições para o Parlamento e a oposição descontente provoca o derrubo do governo que tinha durado cerca de um ano. É este homem sensível e de espírito aberto, grande defensor do direito de igualdade entre homens e mulheres, que vai chegar à presidência em agosto de 1915. Defende as escolas mistas, oscila quanto ao direito de voto para as mulheres, mas não tem dúvida em apoiar a criação da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, da qual fazem parte a sua esposa e as suas filhas Rita, Maria e Joaquina. Esta envolvente feminista por fora e por dentro da vida do meu avô, é natural que ele, quando chegasse a determinadas sessões públicas, por exemplo, no caso das sessões públicas da Liga Republicana, ele declarasse satisfeito e convicto e cheio de esperança, como era próprio da altura, ele declarasse várias vezes: não se pode ser feminista sem ser republicano e não se pode ser republicano sem ser feminista. Portanto, as duas correntes cruzaram-se nitidamente e estavam dispostas a seguir por aí fora no princípio do século, se entretanto não tivesse havido o problema da Primeira Guerra Mundial. Em fevereiro de 1916, a apreensão de 72 navios alemães nos portos portugueses é vista como uma provocação pela Alemanha e envolve Portugal na guerra, desencadeando a maior operação militar portuguesa em África e na Europa.
Ao todo, são mobilizados cerca de 100 mil homens, situação difícil para o Executivo, dadas as greves, os distúrbios e a fome que começa a alastrar nas cidades. Afonso Costa preside 2 governos durante o mandato do presidente Bernardino Machado e é ministro das Finanças do governo chamado de União Sagrada, presidido por António José de Almeida. Mas as preocupações em tempo de guerra não dão grande descanso ao presidente. Acontece que o meu avô esteve sempre presente no aconselhamento a Afonso Costa e este sempre lhe pediu a opinião em relação àquilo que era preciso decidir. Por felicidade, havia uma boa cooperação institucional. Mais do que isso, um bom relacionamento pessoal. E mais do que isso, para facilitar a vida a ambos, a coincidência partidária que toda a gente conhece. É também com Afonso Costa que Bernardino Machado realiza, em 1917, a primeira visita de Estado de um presidente português. Viaja até à Flandres para manifestar a sua solidariedade para com os homens do Corpo Expedicionário Português e inteirar-se das difíceis condições da vida nas trincheiras. Encontra-se com o presidente Poincaré e com os reis da Bélgica e da Inglaterra, países aliados no conflito. Na viagem, Bernardino Machado abraça ainda em Lille o seu filho Bernardino Luís, também ele combatente no Corpo Expedicionário Português. No regresso, reúne-se ainda com o monarca espanhol Alfonso XIII. Mas, se a visita de Estado é um sucesso, a chegada a Lisboa vai trazer-lhe dissabores. A participação na guerra, a fome e a instabilidade levam à revolta. Sidónio Pais faz a revolução e pede a demissão de Bernardino, mas este recusa a resignação. A junta revolucionária o obriga-o a deixar Portugal e Bernardino Machado parte para o exílio em Espanha. Regressará ao país em 1919 e um dos principais atos públicos que promove é a consagração do soldado desconhecido. Em 1925, é de novo eleito para o cargo de Presidente da República. Um ano depois, transfere o poder constitucional para o comandante Mendes Cabeçadas, na sequência do golpe militar de 28 de maio de 1926. No início de 1927, em plena ditadura militar, Bernardino Machado volta a exilar-se em Espanha e, posteriormente, em França, na sequência da Guerra Civil Espanhola. Do exílio, escritos pelo seu punho, chegam frequentemente manifestos contra a ditadura, invetivando o povo contra o regime de Salazar. Só em 1940 pode regressar a Portugal, mas Salazar impõe-lhe a condição de viver a norte do Douro. Apesar do isolamento, não deixa de receber o afeto de figuras públicas que o visitam em sinal de reconhecimento. Falece 4 anos depois, aos 93 anos, sem nunca deixar de manifestar uma grande preocupação com a educação para a cidadania. Todo o republicanismo é uma demopedia e, portanto, o meu avô não foi exceção à regra, com um toque de originalidade. É que ele interessava-se pela educação das mulheres. Isso, de facto, foi diferente. Tinham passado apenas 7 anos desde o dia em que a bandeira verde-rubra havia sido hasteada no Palácio das Necessidades em substituição do estandarte real. Na Lisboa de 1917, assistia-se de novo à revolta e davam-se passos largos no ensaio de outras formas de governar. Contudo, Portugal era já um pouco diferente com a República. A relação do Estado com o cidadão alterou-se, o ensino era obrigatório, as meninas começavam a poder estudar, as mulheres organizavam-se em associações cívicas, separou-se a Igreja do Estado e aprovaram-se a lei do divórcio e do direito à greve, enquanto Carolina Beatriz Ângelo se tornava, embora fortuitamente, na primeira mulher a votar em Portugal. Para estas profundas transformações em tão pouco tempo, muito contribuíram as personalidades, os saberes e as ideias de Manuel da Arriaga, Teófilo Braga e Bernardino Machado, os 3 primeiros presidentes da jovem República Portuguesa.